Boa noite a todos, a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora vão ver esse vídeo. Estava aqui na comunhão aqui, irmãos, e ouvintes, e senti o desejo aqui de compartilhar com vós esse pensamento, né? Essa meditação que nos tomou aqui. Porquanto nós vivemos dentro do que manda as Sagradas Escrituras, né? Sempre estar ocupado com as coisas do céu, né? No momento que nós estamos em casa, no momento que a esposa está preparando alguma parte e a gente está se aliando com outras ali, a gente sempre está com a nossa mente, a nossa alma ligada em Deus, meditando nas palavras que ouvimos, nas orações que participamos, e a gente tem que estar como uma ovelha, né? Remoendo. Isso manda a palavra, né? E aqui remoendo aqui os ensinamentos e aquilo que tem servido de crescimento para nossas almas. Nós temos sentido isso e tem visto os seus êxitos, né? Nós temos visto os seus fiéis cumprimentos. Eu estava aqui meditando, irmãos, dentro do caminho da medicina, cada enfermidade, elas têm para com o tratamento delas algumas medicamentos. E nós sabemos dentro da linha de medicina que foi entregue ao homem, né? Deus deu sabedoria aos homens também na parte da medicina. Precisamos dela. Nós percebemos que algumas medicações curam algumas enfermidades, mas desperta outras, né? Isso é natural da área da medicina. Um remédio cura uma enfermidade, mas abala outra área de saúde, né? Isso é normal porque o nosso corpo, ele tem a sua naturalidade, né? E quando vai chegando o seu tempo, vai aparecendo as enfermidades. Então, meditando nessa parte, irmãos, eu estava focando aqui nos acontecimentos, né? A palavra diz que muitos se apostatariam da fé, a iniquidade aumentaria e o amor de muitos esfriaria. E nós já estamos vendo o fiel cumprimento disso. E nós também temos visto muitos doutores, né? Da lei, da palavra, sacerdotes, presbíteros, pastores, e a gente percebe que dentro da obra de Deus algumas coisas têm se manifestado e tem trazido saúde para um certo lado da obra, mas tem colocado enfermidades por outros ângulos. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem que ser cristocêntrica. O nosso alvo é Cristo. Ele já veio menino no meio dos doutores, manifestou a sabedoria de Deus, cresceu, né? Com 33 anos, com 30 anos, quase 30 anos, né? Ele engajou no seu ministério. Com 33 anos, com 33 anos, ele foi morto, crucificado. Seu ministério de mais ou menos 2 anos e pouco, 3 anos, né? Venceu a morte.
venceu o diabo, desceu às regiões mais baixas, tomou a força do inferno, do diabo e o agrilhão da morte. Tirou o que estava cativo no cativeiro e deu dons aos homens. E nós sabemos que ele é o nosso alvo. A palavra ela tem que ser cristocêntrica. Nós sabemos que Cristo, ele já levantou uma grande base, uma grande estrutura, e junto com ele, para sinal do seu ministério, levantou 12 apóstolos. E eles realmente deixaram escrito em documentos que realmente viveram Cristo, né? Viveram Cristo neles. E a palavra tem que ser cristocêntrica. Só que nós temos percebido que diante desse crescimento de doutores, presbíteros, pastores, dirigentes de igreja, muitos hoje estão pregando unicamente a palavra cristocêntrica, que é a que já está escrita, que é a que já está autenticada, é a que já está escrita no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E nós vemos que por esse caminho aí, irmão, muitos se despertaram e conseguiram ser curados de algumas mentiras. Ser curado de algumas mentiras. Só que nós vemos, irmão, que é como se fosse um remédio que curou uma parte de uma enfermidade no corpo, mas que está estourando uma enfermidade em outra parte do corpo. Porque nós vemos que a maioria dos pregadores, dos presbíteros, dos dirigentes, ensinando o povo que a palavra tem que ser cristocêntrica, e é verdade, eles estão invalidando as profecias, eles estão invalidando os dons de línguas, eles estão invalidando as revelações, eles estão invalidando tudo isso. E fazendo assim, eles estão estourando um câncer, um tumor em outra parte do corpo, a igreja, o corpo de Cristo na terra. Eles estão estourando um tumor, eles estão estourando um câncer por outro lado. Porque fazendo assim, irmãos, muitos desacreditando das profecias, das linguagens, das visões, revelações, curas, impelir demônios, essas coisas aí. Muitos estão deixando de desacreditar nisso, porque se hoje alguém vai profetizar, alguém acha que está errado, porque a palavra é cristocêntrica. Então Cristo já anunciou tudo, já deixou tudo escrito, e o que vier de profecia hoje não é mais válida. Só que é mentira. Porque a palavra de Deus, ela fala para nós não desprezar as profecias. A palavra tem que ser cristocêntrica. O alvo é Cristo. O alvo é salvação. O alvo é vida eterna. O alvo é perdão. Mas nós não podemos desprezar as profecias. E é o que muitos estão fazendo hoje. E fazendo assim, eles estão transmitindo para o corpo de Cristo, para a irmandade, para a igreja, que os dons se acabaram, os dons cessaram, e não cessaram ainda. Os dons só vão cessar quando vier o perfeito, quando vier o fiel, quando vier o perfeito, aí todos os dons cessará. Quando o perfeito vier, aí não vai precisar mais de profecia, não vai precisar mais de falar em línguas, não vai precisar mais ter revelações,
não vai precisar mais ter visão, não vai precisar mais expulsar demônios, não vai precisar mais de cura, porque o fiel, ele chegou. O que é fiel, o que é certo, o que é legítimo, né, que é Jesus Cristo. Então muitos conseguiram direcionar o povo unicamente a Cristo, isso é bom, mas por outro lado estão desprezando os dons. Hoje, se um pregador está pregando em cima de um púlpito e ele começa a profetizar alguma coisa fora a maneira de dizer, um pouco fora do que ele leu, o povo já despreza. Porque a palavra é cristocêntrica. E fazendo assim, nós estamos percebendo que curou-se uma enfermidade por um lado e estourou um tumor de outro. Porque muitos continuam se afastando de templos e de igrejas e de comunidades, porque aprenderam que a palavra é cristocêntrica e estão desprezando os dons, estão desprezando as profecias. Tem um resumo na obra de Deus. Esse livrinho aqui ele foi escrito no ano diz assim, ó, resumo da convenção realizada em fevereiro de 1936. E num dos pontos aqui, que foram os sinais que se manifestaram naquela época, e até hoje estão no nosso meio, fala bem assim, ó. Eu enviei a linguagem para um testemunho. A linguagem estranha é para um testemunho. Eu enviei as profecias para a edificação do meu povo. E a palavra fala que aonde não tem profecia, o povo se corrompe. É claro que nós sabemos que tem falsas profecias. Mas quem está focado na palavra cristocêntrica, em Cristo, ele não se deixa enganar. Ele sabe quando a profecia é verdadeira, quando a profecia vem da parte de Deus. Eu enviei as profecias para a edificação do meu povo e determinei curas para que meu nome seja glorificado em vossos corpos mortais. Em 12 de 1 Coríntios está escrito assim, acerca da diversidade de dons. Está escrito assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que lhe for útil. Porque um pelo Espírito Santo é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito Santo, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas,
e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, operando todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como ele quer. Um dia eu estava conversando com um ancião e eu falei para o ancião que eu interpretava linguagens. Nós lemos aqui, ó. Porque a um pelo Espírito Santo é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, a palavra da ciência. E um dia eu estava conversando com um ancião, e eu falei para um ancião que de vez em quando Deus me dava de interpretar línguas. E quando eu contei para um ancião que quando eu estou em alguns movimentos de oração, eu entendo a linguagem de alguns, não de todos. Aí o ancião falou para mim: o irmão não vai ficar abatido não. O dom que o irmão tem, eu também tenho. Não é de interpretar a língua. É o dom da ciência. É isso aqui que nós acabamos de ler aqui, ó. Porque a um pelo Espírito Santo é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito Santo a palavra da ciência. Porque a um pelo Espírito Santo é dado a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O ancião falou para mim: o irmão tem o dom da ciência. O irmão não interpreta a linguagem. Porque o dom de interpretar línguas, se tem 20 pessoas num movimento de oração e todas 20 estão falando em línguas, todas as 20, as linguagens que está manifestando em todos os 20, você vai entendê-las. Porque é um espírito só que opera em todos. Uns com profecia, outros com a palavra da sabedoria, outros com a palavra da ciência, outro pela fé, outro com o dom de profetizar, e assim vai, é o mesmo Espírito. Então, se alguém tem um dom de interpretar a linguagem, se tem 20 falando em língua, ele vai interpretar a linguagem dos 20. Agora, o que tem o dom da ciência, o dom da ciência, ele não é que ele... O teu dom da ciência não é interpretar uma linguagem japonesa, ou a linguagem inglesa, ou árabe, ou não. Porque alguns confundem que o dom da ciência é você estudar, conhecer as línguas, e na hora de um movimento de oração você entender a linguagem porque você estudou para aprender aquela língua, inglês. Não, não é isso aí. O dom da ciência que fala aqui, você não estudou aquela língua, você não sabe falar inglês, você não sabe ler inglês, mas se alguém falar em inglês, pelo dom da ciência, que é um dom, não é que você adquiriu estudando, você vai interpretar a linguagem em uma pessoa que está falando lá no meio daquelas outras. Não é dom de interpretar a língua, é o dom da ciência. Porque Deus vai abrir esse dom, pelo mesmo Espírito Santo, vai abrir esse dom da ciência, e você vai entender a linguagem que está manifestando em um, em dois, e no máximo 3 é o dom da ciência. Se interpretar todas as línguas, então você tem o dom de interpretar a língua, não é o dom da ciência. E o irmão me falou que tinha esse dom. E por que Deus dá de ler isso aqui, irmãos?
para que nós entendamos que a palavra de Deus ela é cristocêntrica. Nós temos que pregar Cristo, salvação, perdão, vida eterna. Só que em Cristo, nós recebemos os dons. E tem um espírito que tem se filtrado no meio do povo de Deus para prender o homem dentro do que só tá, do que já está escrito unicamente. Quer dizer, o homem tem que ler aqui esse 12 de 1 Coríntios, acerca dos dons espirituais. Não quero que, irmãos, sejais ignorantes. Ele quer que leia, explique unicamente dentro da letra que está aqui e não saia fora dela. E nós lemos agora há pouco que Deus deu as profecias para a edificação do seu povo. E aonde não tem profecia, o povo se corrompe. Então, irmãos, se dentro de um templo, um presbítero, um pastor, um diligente da igreja, ou que seja um irmão que tem um dom de pregar a palavra, ele levantar, ler, e Deus tomar ele com a profecia para apontar para alguém, ou exortar alguém, mandando ele ter cuidado, mandando ele vigiar, irmãos, é para que sirva de edificação para a igreja, para o povo de Deus na terra. A profecia é para a edificação do povo. E quando nós vamos dentro de um templo para adorar, é claro que nós vamos para adorar, mas nós temos nossas fragilidades, nós temos nossas guerras e nossas perseguições, enfermidades, e é claro que nós precisamos ouvir da boca de Deus, na época que nós estamos agora, dentro da linhagem da palavra, que foi, é e sempre será. A Bíblia não se envelhece, é o livro mais atualizado do mundo. Cada vez que nós abrimos ele, nós sempre vamos adquirir forças novas, visões novas. O livro sagrado ele não se envelhece, ele está atualizado constantemente. Mas dentro de um templo, quando nós vamos adorar, prestar um culto cristocêntrico, nós precisamos ouvir, ver Deus tomar um homem de Deus pelo Espírito Santo e talvez apontar para nós, nos repreender, nos exortar, nos redarguir, né? Ou seja, ensinar com comparações, redarguir, ensinar usando de comparações. E o que a gente está vendo é que tem um espírito que está entrando no meio do povo cristão para invalidar os dons de Deus, profecias, dom de línguas, dom de expulsar demônio. E esses dons não cessaram ainda. Eles não cessaram. Só vai cessar quando vier o perfeito. Quando vier o perfeito, aí vai cessar. Aí nós não vamos precisar mais falar em línguas, não vamos precisar mais profetizar, porque o perfeito já chegou, né? Nós vamos estar com o noivo, e quando nós estamos com o noivo, a gente está com ele. Nós não precisamos de mais sinais, não. Nós estamos com ele. Então tem um espírito aí que, aproveitando veio uma medicação pelo lado, e eles estão aproveitando e usando dessa medicação que veio por um lado, estão enfermando outros lados, invalidando os dons. E os dons ainda estão no nosso meio, ainda está conosco, para a edificação do seu povo. Então eu senti de Deus de fazer esse vídeo aqui, para transmitir para os irmãos, para nós ficarmos na comunhão, irmão, e buscar o dom do discernimento. Porque hoje muitos estão se apostatando da fé, procurando outros lugares
Porque Deus está vindo com a cura por um lado e os espíritos estão entrando por outros para enfermar o povo de Deus. Então hoje, por nós sabermos, entendermos que a palavra é cristocêntrica, muitos estão rejeitando as profecias, falando que não precisa profetizar, não precisa apontar, não precisa dizer que diz o Senhor, eu sou contigo na guerra, eu sou contigo na tua prova. Nós não podemos passar para aquela pessoa, irmão, que os nossos inimigos, que o meu inimigo é o meu irmão que está usado pelo adversário. Não. Que o meu inimigo é o meu vizinho que está sendo usado pelo adversário. Não. O nosso inimigo é o adversário. E quando alguém diz, eu vou colocar, aponta para alguém e diz, eu vou julgar a tua causa, eu vou colocar o teu inimigo debaixo dos teus pés, nós nunca temos que visar que o nosso inimigo é alguém que está nos perseguindo, ou nosso vizinho, ou não, ou alguém dentro do nosso trabalho, de maneira nenhuma. É unicamente Satanás, o diabo, que está no nosso meio. E por isso ele está invalidando as profecias, porque hoje, quando alguém sai um pouco das escrituras e se entrega no Espírito Santo de Deus para pregar isso, que vai dar vitória a alguém, vai colocar o perseguidor dele debaixo da planta do pé dele, eles já focam que o irmão está colocando alguém contra outro alguém. Não é. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra as hostes espiritual da maldade, que habita nos lugares celestiais. E nós estamos vendo hoje que a maioria estão se apostatando, estão saindo de um lugar para ir para outro, porque naquele outro lugar só prega a Bíblia, só prega Cristo, só prega unicamente guiando para Cristo, e lá não tem profecias. E quando a igreja profetiza, quando a igreja aponta, quando a igreja diz, eu vou te libertar, eu vou te dar força, eu vou te dar, receba ânimo por essa palavra, e aponta para alguém, levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Alguém diz que não pode mais pregar isso, porque está saindo, está sendo uma palavra egocêntrica. Não, eu não vejo dessa maneira. Muitos pegam dessa maneira, mas eu não consigo ver dessa maneira. Então é isso que está acontecendo. Está vindo uma medicina, está vindo uma cura pelo lado, e o adversário está colocando enfermidades por outros. O povo não está discernindo. Estão saindo de igreja para outras, achando que estão bem diante de Deus, e não estão. Não estão bem diante de Deus. Porque, irmãos, o que firma a nossa alma é a humildade. Eu sempre falo isso para os irmãos. A doutrina cristã não é o véu. Tem que usar o véu. A doutrina cristã não é o ósculo santo. Não é unicamente o ósculo santo. Tem que saudar. Eu passo direto isso aqui para os irmãos. A doutrina cristã não é só o orar de joelho. Tem que orar. A doutrina cristã não é só falar em línguas. Se você recebeu, é para usar. Até que venha o perfeito. Doutrina, irmão, cristã é humildade. Humildade. Quem é humilde, ele compreende. Quem é humilde, entende. E quem não é humilde, irmão, ele sempre vai procurar algum erro em algum lugar. Se alguém profetizar em cima de um púlpito, ele diz que está errado, que as profecias foi naquele tempo. E hoje já não existe mais. E está aqui a palavra de Deus. 12 de 1 Coríntios. É a graça. É a obra de Deus. Em Paulo e nos demais irmãos. Olha o que foi que ele falou aqui, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero que
irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, não se confunde não. Ele sabe quando é uma profecia falsa e ele sabe quando é uma verdadeira. E por que não repreende? É o que eu estou falando agora. Doutrina cristã é humildade. Se Deus mandar repreender, repreende. Se Deus não mandar, irmão, nós fica em paz, joga de lado aquela falsa profecia e continua a caminhada. E é por isso que nós temos que buscar o dom do discernimento. Se a linguagem é falsa, então por que tu não repreende? Se Deus não manda repreender, irmão, fica em paz. Deus está me dando o discernimento que alguém ali está falando uma língua estranha pela carne ou pelo espírito contrário. Irmão, eu vou ficar em paz. Eu vou ficar em paz. Porque se nós for sair repreendendo tudo que nós vemos, irmão, Deus não vai nem nos revelar. Porque Ele sabe que nós temos prazer de fazer a vontade dEle. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: ô irmão, eu não gosto de ir naquela igreja não, porque lá tem muito barulho. Tem um irmãozinho que fica perto de mim, dá tanto glória que eu não escuto nem a palavra. Aí eu ganhei um inimigo. Porque eu falei para ele: irmão, pois se eu estiver numa igreja, irmão, e o caba estiver dando grito de toda altura, e eu estiver na necessidade de ouvir a palavra, de sentir a palavra de Deus, irmão, eu não estou nem aí. Ele pode gritar da carne dele lá o tanto que ele quiser gritar, vai prestar conta com Deus. Ele pode pular, pode bater. Eu vou procurar, fechar os ouvidos, não é botar a mão nos ouvidos não, mas espiritualmente eu vou procurar focar na palavra que está vindo para minha alma. E ele pode pular, gritar, falar em língua de demônio do meu lado. Ele só não pode quebrar o banco e me derrubar da comunhão. Mas se ele fizer tudo isso e eu estou necessitado, não tem nada que me tire daquela comunhão, irmão. Eu dizer que não vou mais numa igreja, porque a igreja, os irmãos dão muito glória e eu não entendo a palavra, você não está entendendo porque você não está na comunhão. Não está na comunhão. Irmão, linguagem, manifestação, uma igreja fervorosa nunca tirou comunhão para que a pessoa não entenda a palavra, não. Pelo menos eu não sou mais crente que ninguém, não. E eu não sou o primeiro a falar isso, não. Nunca tirou minha comunhão. Nunca tirou minha comunhão. De maneira nenhuma. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é cristocêntrica, mas os dons existem. E hoje o que está acontecendo é que a maioria dos pregadores, eu tenho percebido de perto de nós, eles estão tão oprimidos, porque os bichinhos, né, não tem segurança no que Deus deu para eles. Aí lê, relê novamente e fica relendo, relê, porque não tem segurança no que Deus deu para ele, porque está preocupado com o que o povo que está lá embaixo vai achar. E, irmãos, e a igreja sai vazia do mesmo jeito. Sai vazia do mesmo jeito. Sem as profecias, sem os dons, a igreja perece. Aqui, ó. Eu enviei as linguagens para um testemunho. Nós sabemos que tem linguagem que é só barulho também. Eu enviei as profecias para edificação do meu povo. Eu determinei curas para que meu nome seja glorificado em vossos corpos mortais. Está aqui. Bem claro aqui. Então, muitos estão enterrando até os dons. Estão enterrando até os dons. Tem medo de profetizar. Tem medo de se entregar nos braços de Deus. Alguns vão para a igreja e falam de alguém porque pula, porque bate palma, mas não consegue enxergar
o sofrimento daquele pregador. Nós conhecemos, irmão, o verdadeiro homem de Deus é pelas provações. É pela sua caminhada, pelo seu tempo. E tem irmãos que vivem 100 anos com outro irmão, maneira de dizer. E quando alguém chega para falar mal dele, ele conhecendo ele há 100 anos de caminhada, ele ainda duvida da santidade que está nele. Tem irmãos que não acreditam na convenção de Deus, que Deus transforma, que Deus perdoa, que Deus cura. Tem irmãos que não acreditam. Tem irmãos que não se entregam totalmente nos braços de Deus para pregar como Deus o toma na terra, para fazer o que Deus o cobra na terra, porque alguém que está lá não gosta. Ah, eu não gosto quando o irmão prega alto. Eu não gosto quando o irmão prega falando em línguas. Eu não gosto quando os irmãos pregam batendo palma. Não precisa disso. E muitos vão se preocupando por isso, irmão, e vão morrendo. Eu vou encerrar, 36 minutos. Sentido de passar essa parte aqui. Os dons não cessaram ainda, irmão. E quando alguém lê uma palavra em cima de um púlpito e ele profetiza pela guia da palavra, hoje apontando para alguém, redarguindo, corrigindo, exortando, repreendendo, ele não está deixando de pregar a palavra cristocêntrica. Ele está cumprindo os dons na terra. Sem profecia o povo morre. A igreja se corrompe. A linguagem é para um testemunho. A linguagem é para um testemunho. E diz a palavra que nós vamos ser julgados pelos dons. Aí para encerrar, 37 minutos. Uma vez eu estava num culto e eu era novo de batizado. Vou contar isso aqui e vou encerrar. E tinha vários anciões sentados no banco do ministério. E tinha vindo um irmão da Bahia para atender. Eu não sei nem se esse irmão ainda é vivo. Já era um senhor. E também não vou falar o nome dele aqui não. Da Bahia. E os irmãos ali ajeitando ele no banco ali para ele atender o culto. E ele fazendo aquela para não atender. Mas ele foi para atender. E quando ele subiu para atender, eu contei isso aqui para outro ancião, irmão, na capital de Fortaleza. E disseram por trás de mim, vieram me dizer que alguém do ministério falou que era mentira minha. Eu digo, meu Deus, como é que um homem desse está no ministério, numa dúvida desgraçada dessa? Tem muitos que não acreditam no poder da convenção, que Cristo salva, que Cristo perdoa, que Cristo, ele purifica. Muitos estão de frente, mas não acreditam. O ancião subiu e antes dele abrir o culto, ele falou assim: irmãos, antes de começar esse culto, eu vou falar uma parte aqui. Eu não gosto de atender busca dos dons e nem reunião da mocidade. Por quê? Porque um tempo na minha cidade, eu atendi umas reuniões de mocidade e algumas buscas de dons. E tem hora que Deus me visita. E quando Deus me visita, eu pulo. Isso o ancião antes de começar a busca dos dons. Foi aqui na minha cidade. Não vou dizer o bairro não. Ele disse, tem hora que Deus me toma, irmãos, e eu pulo. E quando eu pulo, eu bato nas minhas coxas. Para não bater na tribuna, eu bato nas minhas coxas. E o ministério da minha cidade me chamou no quartinho, me deu uma repreensão e falou: irmão fulano, a partir de hoje, quando você estiver pregando, não pule e nem bata. Repreenderam ele. E ele disse que ficou tão angustiado que
E ele começou a obedecer o ministério. Isso ele contando para iniciar uma busca de dom aqui na minha cidade. Antes, em cima do púlpito, ele contando, para poder dar início. E ele disse que saiu triste daquela reunião. E ele disse que começou a atender os cultos normal. E quando o Espírito Santo de Deus envolvia ele, para ele passar a necessidade da igreja, ele lembrava do puxavanco de orelha que os anciões mais velhos deram. E ele disse que ele se retia. Ele sentia quando a presença de Deus entrava nele, ele se retia, ele parava e a presença de Deus saía dele. Quando a presença de Deus saía dele, ele continuava falando dele mesmo. Dentro da sabedoria da palavra que ele tinha. Ou seja, dentro do mecanismo. E ele disse que por umas 3 vezes o Senhor fez isso com ele. Deus vinha, visitava ele. Quando Deus visitava para passar a necessidade da igreja, ele lembrava do puxavanco de orelha que os mais velhos deu. Ele retia o Espírito Santo de Deus. Ele rejeitava a presença de Deus. Quando a presença de Deus se afastava dele, ele passava para a igreja um pouco de sabedoria que ele tinha, um mecanismo. E ele disse que ele foi fazendo isso. Em vários cultos ele foi fazendo isso. E quando ele foi fazendo isso, ele percebeu que ele estava morrendo por dentro. E a igreja que ele atendia também estava morrendo por dentro. E ele disse que quando foi um dia, reuniu-se muitos irmãos, muita mocidade, e os irmãos do ministério todinho que tinha pedido para ele parar de pular e de bater. Estavam todos no banco do ministério. Isso ele contando antes de iniciar a busca de dom aqui na minha cidade. E eu estava lá, viu? Isso aqui eu estava lá. E até hoje eu carrego dentro da minha alma. Glória ao Senhor. Porque eu senti que não veio de homem, mas veio de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, irmão, tudo discerne e de ninguém é discernido. E muitos hoje estão oprimidos e estão pregando carne. Estão pregando baboseira, mecanismo, porque estão presos na mão do homem. É duro, mas é verdade. Preso na mão do homem, dos homens. Dói, mas é verdade. E ele disse que reuniu todos lá. E ele disse que quando ele começou a pregar, o mesmo ministério que tinha mandado ele parar, estava lá no banco. Quando Deus tomou ele, que ele foi pregar, ele reteu. Segurou a presença de Deus novamente. Quando a presença de Deus saiu, ele continuou falando baboseira. Aí Deus falou para ele assim: meu servo, você já percebeu aonde é que teu filho está sentando? E ele falou: não, Senhor, glória a Deus. E Deus falou para ele: meu servo, o teu filho, quando tu se entregava para mim, que eu te tomava, o primeiro que eu visitava era teu filho aqui na frente. Quando tu começou a se reter, se negar o meu espírito, o teu filho passou a sentar no meio. E tu foi se retendo mais ainda. Olha onde é que teu filho está se sentando agora. Lá na salaia. O irmão disse que quando olhou, o filho dele estava lá no último banco. Triste. Glória ao Senhor. E Deus falou para ele contando para nós, antes de iniciar a busca de dom aqui na minha cidade. Isso aconteceu com ele na cidade dele. O mesmo ministério que tinha mandado ele parar com aquela manifestação estava lá, ele contando. E ele disse que Deus falou para ele: meu servo, teu filho sentava na frente, passou a sentar no meio, e agora está lá no último banco. Você quer que ele vá para o mundo? La massalaia. Ah, rei. Ele falou: não, Senhor. O Senhor falou assim, porque o Senhor ele tem educação. Ele não força ninguém. Glória ao Senhor. É tanto, irmão, que na visão de Isaías ele disse: de quem me usarei? De quem me usarei? Ele queria ver Isaías dizer: usa-te de mim. Porque Deus ele é educado. Ele não força ninguém. Ou você quer ou você não quer. Ele disse: meu servo, você quer que teu filho vá para o mundo? E o irmão falou: não, Senhor. Pois deixa eu te usar. Glória ao Senhor. E ele disse que foi lendo a palavra, e quando ele foi exortar, que Deus visitou ele novamente,
Ele pulou. Quando ele pulou, a virtude de Deus aumentou. Ele bateu nas coxas. Lamassalaia. Deus pegou o filho dele na linguagem lá no último banco. Aí veio como uma onda. Lamassalaia. Veio como uma onda tomando a igreja de trás para frente. Lamanassalaia. E ele disse que já estava arrebatado, pulando, batendo nas coxas e manifestando a promessa. Quando a virtude envolveu ele em cima do púlpito totalmente. Glória ao Senhor. Ele olhou para o ministério que estava no banco e falou assim: e aí, ministério, eu paro ou continuo? Lamassalaia. O céu pegou o ministério e disse: continua. Lamanassalaia. Deus tomou a igreja, batizou a alma com a promessa. Glória ao Senhor. Aquele ancião, glória ao Senhor, contou isso. Deus começou a tomar a igreja. Eu estava no meio também, glória ao Senhor, para pegar um sapiscozinho dessa virtude e dessa comunhão do que é divino. Glória ao nome santo de Deus. Agradeça a Deus. O irmão iniciou o culto. Deus seja louvado. A igreja já tomada na linguagem. Glória ao Senhor. Falou amém. Glória ao nome santo de Deus. Deu início o culto, veio a hora da palavra, glória ao Senhor, e a palavra foi, glória ao nome santo de Deus, irmão, glória ao nome santo do Senhor, que Jacó beijou o pescoço do seu pai, Lamassalaia, se abraçaram e beijaram o pescoço, irmão, a virtude foi tão grande, que aquele ancião falou assim: ó, sobe um ancião aí para encerrar esse culto, para encerrar essa palavra, porque eu não aguento mais não, eu tenho um marca-passo e estou até passando mal aqui, eu acho que Deus vai me recolher. O ancião desceu, o meu ancião subiu para encerrar o culto, chamou a igreja para orar, Deus saiu batizando todos com a promessa do Espírito Santo. Lamanassalaia. Eu contei isso na cidade de Fortaleza. O irmãozinho disse que alguém do ministério falou quando virou as costas: esse irmão tá mentindo, que presença é essa que o irmão foi preciso descer do culto, do púlpito para outro encerrar. Lamassalaia. Porque não sente o que você sente, não sente o que eu sinto, não sente o que nós sente. Lamanassalaia. Então os dons não pararam ainda não, servo, glória ao Senhor, porque não veio o perfeito ainda. Lamanassalaia. Nós tem que pregar, irmão, a palavra cristocêntrica. Lamanaielia. Irmão, focando o povo e direcionando para Cristo, que é o fiel. Glória ao Senhor. Mas dentro, irmão, da diligência de apontar o povo, irmão, para o que é fiel. Lamassalaielia. Para que é o centro, glória ao Senhor, que é Jesus Cristo. Rei. O céu também nos toma na profecia. Lamassalaia cantaio. E muitos irmãos ficam ditando como é que é o pregador no meio da obra, e muitos profetas, muitos pregadores, muitos pastores, muitos presbíteros, glória ao Senhor. Lamassalaia. Irmão, estão oprimindo o dom de Deus dentro da alma, glória ao Senhor. Lê, relê e não tem mais o que pregar, mas dá um glória a Deus na comunhão, glória ao Senhor. 47 minutos, eu senti Deus para passar isso aqui. 12 de 1 Coríntios, glória ao Senhor, acerca dos dons, glória ao Senhor. Não quero que sejais ignorante, porque antes eras levado, Lamassalaia, por ídolos mútuos, glória ao nome santo de Deus. Só que hoje nós somos guiados, Lamanassalaia, por um Deus vivo, glória ao nome santo do Senhor, que desceu, glória ao Senhor, até o cativeiro, tirou o que estava cativo, glória ao Senhor, e deu dom aos homens na terra, Lamanassalaia. Então dá glória a Deus na comunhão, glória ao Senhor. Usa do dom da profecia que o céu te deu. Você é fiel, Lamassalaia. Você não brinca com os dons de Deus não, então usa o dom que Deus te deu, Lamassalaia. Usa o dom de língua que o céu te deu, Lamanassalaia cantaio. É como um testemunho para a minha igreja na terra, glória ao nome santo do Senhor. E muitos vão ser julgados pelos dons, glória ao nome santo de Deus, dentro da comunhão que nós estamos aqui, irmão, glória ao Senhor. Paulo falou: não quero que sejais ignorante, Lamassalaia cantai a minha nação acerca dos dons, glória ao nome santo do Senhor, porque antes vós eras, glória ao Senhor, gentil, glória ao Senhor, Lamaielia, era sem entendimento, não tinha o Espírito Santo de Deus, mas dentro das águas do santo batismo, glória ao Senhor, o Senhor te batizou, Lamon devio, não te selou com Espírito, glória ao nome santo de Deus, e esse Espírito se reparte, glória ao Senhor, rei, a minha nação, nem vários tipos de dom, guiado pelo mesmo, glória ao Senhor, o dom de língua, o dom da profecia, glória ao Senhor, e dentro dessa comunhão, por esse vídeo aqui, Lamanassalaia cantai,
cantaio. Eu sinto Deus para pregar. Levanta a cabeça, da glória a Deus. Lamanassa, laielia. O teu exemplo não é o pregador. O teu exemplo não é o glória ao seu profeta. O teu exemplo, glória ao seu, não é o evangelista. Lamassa laia. No teu exemplo, glória ao seu, é Cristo. Lamassa laielia, cantaia, bienassuia. Mas ele dispensou os dons, glória ao Senhor, entre o seu povo na terra. Dá glória a Deus na comunhão. Os dons não cessarão ainda. Glória ao nome santo de Deus. Lamassa laielia, cantaio. Porque não chegou o perfeito ainda. Glória ao Senhor. Alamanassi abarranto. Mas quando o perfeito chegar, dá glória ao teu Deus. Na mão de Deus, você vai vencer sem linguagem. Você vai vencer sem visão. Você vai vencer sem profecia. Você vai vencer sem procurar buscar o dom da cura. Você vai vencer sem procurar expulsar, sem precisar expulsar demônio. Lamassalaia. Você vai viver pela fé da glória. Lamanassalaia. Quem tem fé, irmão, não recua na batalha. Quem tem fé não enterra o seu dom. Lamanassalaia. Quem tem fé, irmão, ele prega a palavra cristocêntrica. Glória ao Senhor. Mas ele deixa ser tomado e levado por Deus. Lamanassalaia. O ancião atendeu, irmão, a busca de dom aqui. Irmão, desceu do púlpito porque não aguentou de tanta virtude. A carne é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Glória ao nome santo de Deus. Ele desceu, meu ancião subiu, chamou a igreja para orar. Lamassalaielia cantaio. E Deus tomava o povo na linguagem, irmão. Glória ao Senhor. Na convenção. Glória ao nome santo de Deus. Ei, dê glória a Deus na comunhão. Glória ao nome santo do Senhor. O inferno sempre procura vir pelo lugar. Lamassalaielia cantaio. Ele está procurando prender o homem. Glória ao Senhor só nas letras. Lamanassalaielia cantaio. E muitos estão expurgando. Glória ao Senhor. Atario narravá. O dom de Deus na terra, mas dá um glória. Ainda que alguém não goste do jeito que se prega, ainda que alguém não goste do jeito que se louva, do jeito que você ora. Lamanassalaia. Antes de te rejeitar na terra, prega o Senhor. Rejeitaram a mim, na mão de raio. A minha na sua cantaia, minha naio. Rejeitaram a mim. Glória ao nome santo do Senhor. O madeiro verde, você o seco, não vão te rejeitar, te rejeitarão, mas dá glória a Deus na comunhão. Porque antes de te rejeitar, Lamassalaia, eu te comprei primeiro, eu fui até o cativeiro. Lamanassalaia, aonde você estava preso na mão do inferno, na mão da morte. Glória ao nome santo de Deus. Atadio narravá, eu te tirei do cativeiro. Atadio narravá, canta aí. E te deu o dom de língua, o dom de profetizar, o dom de expulsar demônio, o dom de cura. Lamanassalaia, dá glória a Deus na comunhão, na mão de viu. Enquanto mais virar a cara para ti, menear a cabeça, a minha nascia, vai negando o dom meu que está dentro da tua alma, prega o Senhor, estão se levantando contra mim, da glória. Lamanassalaia, os dons não cessaram ainda, glória ao Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados por ídolos mudos, conforme eras guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, Lamassalaia, fala pelo Espírito, glória ao Senhor, e diz, Jesus é anátema. Ninguém fala pelo Espírito Santo de Deus e diz, irmão, que linguagem é anátema. Lamassalaia, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Lamanassalaia, o Espírito Santo, glória ao Senhor de Deus, ele diz que profecia é anátema. Lamassalaielia, a rei. Ninguém que prega pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que Jesus é anátema. Lamassalaia, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Glória ao nome santo de Deus. Então quem tem o Espírito Santo, glória ao Senhor, ele sabe, glória ao Senhor, que Jesus ele é verdadeiro. Lamassalaielia cantaio. Quando vem numa linguagem, irmão, glória ao Senhor, que tem perfeição diante de Deus, sofre, é perseguido, é caluniado. Lamassalaia, mas não sufoca o dom de Deus. Lamão de raio, quem tem o Espírito Santo de Deus, Lamão de vio, e não diz que Jesus é anátema, glória ao Senhor. Atario, abiaraçu, ele pode dizer, glória ao Senhor. Atadio, que o Senhor, glória ao Senhor, que o Senhor, glória ao nome santo de Deus, ele é fiel no meio da sua igreja, glória ao Senhor. Lamanassalaia, porque ele sabe discernir, glória ao Senhor, ele sabe discernir, tá aqui, ó.
Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema, linguagem é anátema, profecia é anátema, lamassalaia, evangelização é anátema, expulsar demônio é anátema. Não diz Jesus, não diz que Jesus é anátema, não diz que os dons são anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos e em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. O que for útil é para o que lhe for útil. Glória ao Senhor. Se precisar de usar do dom de línguas para uma utilidade, Deus vai usar. Se precisar unicamente da palavra para utilidade, o Espírito Santo de Deus vai dar. Se precisar, glória ao Senhor, de expulsar demônio para que sirva de utilidade naquele momento, Deus vai usar. Glória ao Senhor. Se precisar de profetizar, glória ao Senhor, para que sirva de utilidade, glória ao Senhor, naquele ambiente, naquele momento, naquele horário, Deus vai usar. Naquele setor, Deus vai usar. Para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro operações de maravilhas, e a outros, só no versículo 10 aqui, ó, e a outro a operação de maravilhas. Aí já pula, glória ao Senhor, para o dom da profecia. E hoje, até esse dom estão querendo tirar do meio da obra. Tá aqui, ó. E a outro, a operação de maravilhas. Hoje não se pode contar mais obra. Hoje não se pode contar mais milagre. Então tem remédios que cura algo no corpo, uma enfermidade no corpo, mas explode um câncer do outro lado. E nós temos visto que dentro do corpo, igreja, glória ao Senhor, onde o povo se reúne, o adversário sempre vem por outro lado, querendo invalidar o que Deus deu para a sua igreja, a sua noiva na terra. Uns dizem que profeta foi só até João Batista, dos profetas da lei, que profetizaram antes de Cristo. O último foi João Batista. Os profetas duraram até João Batista, da lei, mas dentro da graça, Cristo Jesus, as filhas dos profetas, não diz filha dos que tinham dom de profeta não, viu? Diz assim, ó, lá em Atos, as filhas dos profetas, era para dizer assim, a filha dos que tinham o dom de profeta. Claro que aqui foi os apóstolos, né? Mas é a graça em Cristo, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos cristãos. Pelo que Cristo ensinou aos apóstolos. As filhas
dos profetas. Não era dos que tinham dom de profeta não, viu? Profetizavam. Pegavam o cinto de Paulo, e Paulo andava evangelizando, pregando, né, a salvação, pregando o reino do céu, pregando Cristo. Mas fala que no Novo Testamento, glória a Deus, que elas e os profetas profetizavam que o dono do cinto ia passar por cadeias e prisões. E ela não sabia que o cinto era de Paulo, não. Mas o Espírito Santo de Deus sabia. E Paulo não desprezava as profecias. E dizia, eu sei, e estou preparado para viver ou para morrer. Glória a Deus. E era alertado, o dono desse cinto vai passar por cadeias, vai passar por açoites, vai passar por perseguições. Ele dizia, eu sei, estou preparado para sofrer tudo em Cristo. Não desprezava profecias. Então é isso aqui que nós estamos passando para os irmãos. A palavra tem que ser cristocêntrica, mas os dons não cessaram ainda. Em cima de um púlpito, dentro de uma explanação de uma palavra. Às vezes Deus toma alguém para apontar. Às vezes Deus toma alguém para repreender. Para repreender hoje é que está difícil mesmo. Para repreender, para corrigir. Para redarguir, né? Repreender com comparação, usando de comparações, redarguir, repreender e ensinar usando de comparações. E hoje tem um espírito, o contrário no nosso meio. Espírito do engano. Do engano. Querendo invalidar os dons. Senti de passar isso aqui para nós. Para encerrar, vou ler esse pré-passo aqui, que para muitos pode estar velho e não tem mais utilidade. Mas vou ler e vou encerrar. Diz assim, ó. Inclinai os ouvidos, povos e nações, inclinai os ouvidos e atendei às minhas palavras. Estai atento ao que o Espírito vos diz. O que vedes? É o rico? O poderoso a quem eu tenho exaltado? Na verdade, não serão exaltados. Os ricos não serão exaltados. Sim, em verdade vos digo, não serão exaltados, mas sim deprimidos. A glória que agora recebem é dos homens, por causa da riqueza, né? Por causa do poder. A glória que agora recebe é dos homens. E será temporária, glória ao Senhor, temporária. Mas os mansos e humildes, eu os exaltarei. 2 pontos. Sua glória é de Deus e permanecerá para toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Eu elegi aqui um povo, diz o Senhor, para a minha glória. E outros, presta atenção, viu? E outros em outros lugares. E um terceiro se pode encontrar e ainda até mais. Presta atenção. Tendo os enviado aqui, ali e acolá, através desta terra, assim, diletos, todos vós sois um só povo, ou não são? Todos vós sois um só povo. Quando existe escolha aí, irmão, eu gosto assim, eu gosto assado, não está sendo o mesmo povo não, viu? Todos vós sois um só povo, uma só família, sim, como um só exército. Juntos trazei vossas orações perante mim, diz o Senhor. Seja o único vosso intento. E nem todos vão para dentro dos templos com o mesmo intento, irmão. Nem todos. Nem todos vão obedecer nesse mandamento, né? Seja único o vosso intento. Salvação, santificação, humildade.
simplicidade, caridade. Seja o único vosso intento. Trabalhai como se fosse só um. E não estão trabalhando dessa maneira. Trabalhai como se fosse só um. Apesar de no corpo vos encontrardes separados. Que cada um seja fiel. Não vos afasteis. Apostasia, né? Tá aí, ó. Muitos já se apostataram, recuaram, se afastaram da fé. Não vos afasteis, eu estou convosco. Não vos tenho manifestado a mim mesmo? Sim, quantas vezes minha glória tem enchido esses lugares? Aleluia. Maior glória, a massalaia, será manifestada conforme vos submeterdes e obedecerdes. Cadê a obediência? Cadê a obediência? Que é para ser em todas, está em alguns, pingado. Aqui, ali e acolá. Implorai o sangue, tomai meus conselhos, para não serdes enganados, porque eu vos tenho avisado do proceder de vosso inimigo. Eu não engano. É Satanás quem engana. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que caminham em mim não caminham em trevas. Aqueles que confiam em mim jamais serão enganados. Considerai a minha voz. Estão escolhendo pregadores agora. Se pregar gritando não é Deus. Se pregar caladinho é Deus. Se não pregar gritando não é Deus. Se pregar caladinho é Deus. Não, irmão. Aqui, ó. Considerai a minha voz, vós povos, porque ela é para vós e para todos aqueles que creem em mim. Ponde vossa afeição nas coisas celestiais. O tempo está próximo. Breve virei, e para mim recolherei os meus eleitos. Então o mundo confessará, apesar do homem ser mentiroso, que eu sou veraz. Diletos, orai continuamente. Cadê o povo de oração, hein, irmão? Cadê o povo de oração? Diletos, orai continuamente. Orar continuamente, irmão, orar agora, orar depois, orar mais depois, depois de depois, continuamente. Cadê o povo de oração, irmão? Hoje o povo sente de ir para todo canto. Mas quando vai para uma oração, eu não estou sentindo não, irmão. Eu não vou não. Principalmente quando é alguém que marca que aquela tal pessoa não tem afeição. Eu vou lá ver aquele irmão que está pregando lá, vou ficar em casa. Mas quando alguém chama para ir para uma festa, para ir para um bate-papo, para ir para um shopping, para ir para um banho de piscina, uma viagem turística, vai na hora, vai até doente. Diletos, orai continuamente. O povo não quer mais orar. Não estou sentindo de ir não. Estou sentindo de ir não. Sede sóbrios de mente. Perseverai no amor fraternal. Amor fraternal, né? Não é amor, não é eu dizer que amo sozinho não, irmão. Não é eu dizer que amo isolado não. Perseverai no amor fraternal. Não no vosso próprio amor, mas por amor de mim. Em meu nome, amai-vos uns aos outros, com o mesmo amor com que eu vos amei. E permanecei continuamente debaixo do sangue de Cristo. Glória a Deus. Eu, Senhor Deus, operarei. O homem tem pedido, presta atenção, viu? Muitos não querem nem que leia mais isso aqui. O homem tem pedido. Teve um tempo que teve até um ensinamento aí, que não era para dizer, importa que obedeça a Deus e não aos homens. Veio até um ensinamento para isso aí.
Porque tinha homens que estavam se doendo. Carapuça estava caindo na cabeça deles, porque Deus sempre tá. Essa palavra não foi rasgada, não. Obedeçais a Deus e não aos homens. Veio o ensinamento um tempo. Não é para estar falando isso, não. Por quê, irmão? Por quê? Hã? Será que não tinha alguns homens aí querendo o domínio? Como até hoje estão querendo o domínio, né? Perseverai continuamente debaixo do sangue. O homem tem impedido. A carne no caminho tem me servido de impedimento, diz Deus. Ó, a carne, o homem carnal, tem servido de impedimento. A vontade humana me é posta à frente. Eu falei agora. A vontade humana me é posta à frente. Eu tenho prazer para ir para shopping, para piscina, para excursão, para bate-papo. Eu tenho tempo para tudo isso aí. A vontade humana. Mas para orar, vai ser a mesma coisa. Cantar umzinho, orar, falar em língua, pregar. Ó, a vontade humana me é posta à frente. O homem tem impedido, a carne no caminho tem me servido de impedimento. Mas eu operarei, nenhum homem me impedirá. Glória a Deus por isso. Vós todos sereis postos em provas. Vós todos sereis joreados. Todavia, o meu Filho, Jesus Cristo, está suplicando por vós, para que a vossa fé não seja anulada. Nuvens, mas isso aqui é para quem está se esforçando, irmão. Ó. Todavia, o meu Filho Jesus Cristo está suplicando por vós, para que a vossa fé não seja anulada. Para os que estão se esforçando, viu, irmãos? Nuvens escuras chegarão, já chegou. Mas eu farei com que o sol as dissipe. Quem é esse sol? Jesus Cristo. Quem tem ele, o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Recordai o que vos tenho falado. Nas provas invocareis o meu nome, e eu vos responderei. Então conhecereis melhor que eu, o Senhor, vosso Deus, vos tomei pela minha própria mão. Nesses dias chamar-me-eis Emanuel, porque eu sou convosco. Então direis, o Senhor nos tem ajudado e libertado, potente é o seu nome. Se obedecerdes a minha voz, eu vos abrirei os tesouros escondidos por muitas gerações. Sereis grandemente maravilhados e vosso coração transbordará de alegria, eu creio. Sim, eu abrirei as janelas do céu e vereis então além do véu. Eu não estou esperando promessa rasteira que nem cobra não, irmão. Eu não estou esperando alegria rasteira que nem cobra não. É alto, ó. Eu abrirei as janelas do céu e vereis então além do véu, além da carne. É além do que eu espero aqui na terra. Além do véu. Toda a minha igreja se desviou. Presta atenção. Palavra de Deus aqui, viu? Quando a minha igreja se desviou, foi então que eu fechei a porta da minha glória. Você está sentindo falta da glória de Deus em alguma casa? Por aí? Em alguma igreja, em algum templo? Porque o povo está se desviando. Quando a minha igreja se desviou, foi então que eu fechei a porta da minha glória, do que até agora haveis vistos. O melhor foi o sabor. O melhor foi só o sabor da minha glória. Mas a minha glória não haveis vistos. Ó, obedecei então a minha voz, e eu vos farei ver a minha glória, diz Deus. Não a tomeis com leviandade. Cadê o povo verdadeiro, hein, irmão? Cadê o povo verdadeiro? Não as tomeis com leviandade.
porque o tempo é breve. Não sejais indiferentes. Hoje tem crentes, irmão, que faz tudo para não sentir a presença de Deus. Tem crente que faz tudo para não descer uma comunhão no movimento de oração. Não sejais indiferentes. E tem crente que faz de tudo para a presença de Deus não entrar no movimento de oração. Porque ele sabe que vai demorar. Ele sabe que vai ter repreensão. Vai ter impelição de demônios. Vão ser impelidos os demônios. Não sejais indiferentes, porque eis que eu logo venho. Os reinos caem, as repúblicas oscilam, as monarquias vacilam. Isso aqui tá falando de política fora e tá dentro da obra também, viu? Ó, os reinos caem lá fora e aqui dentro também da obra. As repúblicas oscilam, né? Não tem verdade nelas, né? Não tem firmeza. Lá fora e aqui também. As monarquias vacilam. Lá fora, os homens erram. E aqui dentro também, na obra. Eis a mudança do tempo. Preste atenção aqui, ó. A terra vacila como um homem bêbado. O coração do homem nele falha pelo medo. O coração do homem nele falha pelo medo. Medo do homem. Medo da carne. A terra vacila como um homem bêbado. O coração do homem falha pelo medo. O espírito de inquietação toma posse de todo o povo da terra. Uma inquietação, né? Será quanto é que eu vou ganhar amanhã? Será que nesse mês vai dar para eu suprir minha necessidade? Será que vai dar para pagar minha dívida? Eu tenho que correr para ali, para aqui, para acolá. Um espírito de inquietação está tomando posse do povo na terra. Todavia, paz e repouso será. Todavia, paz e repouso será a porção dos que põem a confiança em mim. Diz Deus. Eu porei no meu povo o espírito de Elias, e aquele despertará com insistência a oração, até que o céu se abra e a terra seja regada. Glória a Deus. Todavia, serão perseguidos, por causa dessa firmeza, né? Por causa dessa fé. Serão perseguidos por causa do meu nome. Cantarão ainda uma vez os meus cânticos entre grades de prisões, mas será por pouco tempo. Eu chegarei, eis que vos tirarei fora de cada nação. Sois a minha esposa, ó revestidos. Eu acho bonita essa parte, ó. Sois a minha esposa, ó revestivos das vossas vestes nupciais. Eu acho linda essa parte. Não tardeis, apressai-vos, porque eu estou para vir. Limpai-vos a vós mesmo. Ó, limpai. Não é eu que vou limpar vocês não, diz Deus. É para vocês se limpar a vós mesmo. Limpai-vos a vós mesmo. Porque só aqueles que têm mãos limpas e os corações retos poderão permanecer na minha presença. Tirai de vós todo o peso, ponde a margem todo astuto falar. Tende a mente sóbria, sede fervorosos. Fervor, irmão, é algo que se movimenta. Fervor não é algo que está parado, não. Quando você coloca água na panela, ela está fria, ela fica parada. Mas quando ela começa a esquentar, ela começa a borbulhar. E a panela começa a trepidar em cima da boca do fogão. Sejai-vos fervorosos. Cadê? Sejai-vos fervorosos no espírito. Não busqueis o vosso próprio bem. Fazei bem a todos. Deixai que a vossa luz resplandeça. Vamos vencer mal com mal não, né? Vencer mal com bem, né?
Deixai que a vossa luz resplandeça, porque fazendo assim eu serei glorificado, diz Deus. Todos vossos afetos, seja para mim, diz o Senhor. Tenha a paciência, uma obra perfeita, sejam todas as mãos fortificadas, e que o fraco diga, eu sou forte. Sejam fortificados os joelhos vacilantes, para comparecerdes perante mim. Cinge vossos lombos com a verdade, porque cada um de vós deve ir à batalha. O inimigo, agora nós vamos falar do ecumenismo aqui, viu? Que o canal nem gosta. Glória a Deus. O doutor, pode nem falar assim. O doutor não gosta, né? Aqui, ó. O inimigo reunirá todas as suas forças em uma só. Glória a Deus. Eu abrirei os vossos olhos para verdes uma multidão como nunca haveis visto, e ela vos cercará de todos os lados. Lembra de Elias? E os profetas de Baal? Cavalaria que cobria a terra. Aí Deus abriu o olho do profeta e ele viu cavalos de fogo, um exército de fogo. E ele disse: os que estão com nós, La Massalaia, é maior do que os que estão contra nós. Ó. Eu abrirei vossos olhos para verdes uma multidão como nunca haveis visto, e ela vos cercará por todos os lados. Eu, vosso capitão, irei à vossa frente. Eu venci a batalha. Vós ficareis quieto e vereis como o vosso inimigo cairão à vossa frente. Meu Deus, eu vou parar por aqui. Glória a Deus. E é isso aqui que nós sentimos de passar para os ouvintes, para a cara Irmandade. Deus abençoe a todos. Tem remédios que curam um tipo de enfermidade. Mas como nós somos um corpo e somos frágeis, explode um câncer do outro lado. Glória a Deus. E o Senhor mesmo falou aqui, né? Que Ele permita as enfermidades, para que o nome dEle seja glorificado em nossos corpos mortais. Glória a Deus. Então vamos ficar na comunhão, irmãos. Para nós não se alimentar de uma só vitamina que faz bem só para uma parte e invalida a outra. Mas vamos se alimentar dessa vitamina aqui, ó, que ela dá saúde para todo o corpo, para toda a igreja, para toda a alma que se quer salvar. Ele disse: eu não engano, eu não engano. É Satanás quem engana. Ele disse: eu sou o caminho. Jesus, viu? E a vida. Aquele que entrar por mim não morrerá. É o que eu senti de passar para os irmãos aqui e para todos os ouvintes na comunhão. Deus abençoe a todos. Deixa um joinha aí, dá um like, compartilha, e vendo que essas palavras, elas são de edificação para a tua e para a nossa alma, inscreve-se no canal. Deus abençoe a todos.